E se OVNs e espiritualidade tiverem uma conexão, e uma bem mais profunda do que a gente imagina? Hoje a gente vai mergulhar numa teoria fascinante que mistura astronomia, filmes de ficção científica e até profecias antigas. A tese central: o fenômeno alienígena pode ser, na verdade, uma grande decepção cósmica. Vamos entender como essa ideia é construída passo a passo. Olha, tudo começa com aquela famosa frase: se apenas a Terra contivesse vida, seria um tremendo desperdício de espaço. Ela nos joga direto para uma questão fundamental. Estamos sozinhos no universo? E se a resposta for, sabe, muito mais complicada do que um simples sim ou não? Bom, para a gente entender essa linha de raciocínio, o ponto de partida é o nosso próprio quintal cósmico, o planeta Terra. A primeira peça desse quebra-cabeça é a ideia de que nosso planeta não é só um acaso feliz no meio do nada, mas sim um lugar intencionalmente projetado para a vida. Pensa só no tanto de coisa que precisou dar certo para a vida existir aqui. Primeiro, a gente tem esses guarda-costas gigantes, Júpiter e Saturno, que ficam desviando asteroides para longe da gente. Depois, uma lua no tamanho e na distância exatos para estabilizar o planeta. A gravidade, na medida certa, nem forte demais para esmagar tudo, nem fraca demais a ponto da gente perder nossa atmosfera. E ainda tem um campo magnético que funciona como um escudo contra a radiação mortal e uma camada de ozônio que é tipo um filtro solar para o planeta todo. A pergunta que fica é: sério mesmo que tudo isso é só sorte? A teoria aqui diz que não, que isso parece muito mais um projeto. Ok, agora vamos pensar no que a gente considera um sinal de inteligência lá fora. Lembra do filme Contato? Pois é, nele uma sequência bem simples de números primos, vinda do espaço, já é o suficiente para provar que tem alguém inteligente por trás da mensagem. A lógica é simples, é um padrão, é um código, não tem como ser aleatório. Guarde essa ideia aí, um código simples é igual à inteligência. Beleza, agora compara aquele sinalzinho de rádio com isso aqui, 60 zettabytes. Essa é a estimativa da quantidade de informação, de código, que existe dentro de um único corpo humano. A provocação aqui é forte. Se um código matemático super simples é prova de inteligência, por que esse código biológico, que é infinitamente mais complexo, é visto por tantos como só um acidente, obra do acaso? Bom, saindo um pouco da biologia, a teoria dá um salto para um lugar que a gente talvez não esperasse: Hollywood. A ideia é que a cultura pop, por décadas, vem nos preparando para aceitar um tipo bem específico de salvador que vem das estrelas. É só parar para pensar nos filmes que a gente conhece. Os ETs são quase sempre uma de duas coisas: ou eles vêm para destruir tudo, ou eles vêm para nos salvar. E essa figura do salvador, tipo o Superman, que chega aqui e se revela um salvador, ecoa demais as narrativas messiânicas. Até a arte faz isso. O pôster do ET, por exemplo, é uma referência clara à criação de Adão de Michelangelo. O ponto central, segundo essa visão, é que estamos sendo condicionados a buscar salvação lá fora, na tecnologia, em seres do espaço e não numa divindade. E aqui a gente vê o choque de narrativas bem de perto. De um lado, a história que Hollywood conta. A salvação vem da tecnologia avançada, depende da nossa própria inteligência e o grande objetivo é a sobrevivência da espécie. Do outro, a narrativa bíblica. A salvação vem da graça divina, através da fé, e o objetivo final é a vida eterna. São dois sistemas de crença completamente diferentes, competindo pela nossa imaginação. É nesse ponto que a teoria fica ousada de verdade. A pergunta que ela joga na mesa é: e se os OVNIs não forem naves espaciais de outros planetas? E se o fenômeno todo não for nem físico, mas sim espiritual? A ideia aqui é que existe uma conexão muito, mas muito profunda entre ufologia e espiritismo. E para sustentar essa ideia, a fonte olha para dentro do próprio universo da ufologia. Manchetes como "uma ponte entre ufologia e espiritismo" ou "a abdução da alma" são usadas como evidência. A sugestão é que o interesse desses seres não está no nosso corpo físico, mas em algo bem mais profundo: nossa consciência, nossa alma. A coisa fica ainda mais sinistra com essa citação atribuída a um ex-satanista. Extraterrestres são os brinquedos de um anjo caído. De uma hora para outra,
Os aliens deixam de ser vizinhos de galáxia e passam a ser vistos como manifestações de uma força espiritual enganadora, projetada para nos desviar. E o que tornaria essa suposta decepção tão perigosa, segundo essa linha de pensamento, é que ela está ganhando credibilidade oficial. Quando o próprio Pentágono começa a divulgar vídeos de OVNIs e a criar protocolos de avistamento, o fenômeno sai da margem e entra no centro do debate. Essa validação do governo seria o palco perfeito para legitimar o que eles acreditam que será o engano final. Ok, mas se tudo isso é uma grande preparação. Preparação para quê? Qual é o ato final? Agora a gente entra na parte mais profética dessa teoria, a tal da grande invasão cósmica, que seria o clímax de toda essa decepção espiritual. Para quem segue essa linha de pensamento, fenômenos estranhos no céu não são surpresa. São vistos como o cumprimento de uma profecia que diz que cenas terríveis de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios. Ou seja, os OVNIs seriam só a abertura do show. E o evento principal seria este, a cartada final, o engano supremo. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A teoria afirma que a decepção alienígena vai culminar numa falsa segunda vinda, um espetáculo global projetado para enganar a todos, imitando o evento mais sagrado do cristianismo. Então, para essa teoria toda fazer sentido, é preciso redefinir a própria palavra extraterrestre. Nessa visão, o termo não se refere a seres de naves espaciais, mas a qualquer ser que não seja da Terra. Isso inclui Deus, anjos e o próprio Jesus. Eles seriam os verdadeiros extraterrestres bíblicos. Certo. Então, qual seria a alternativa para essa falsa invasão? A verdadeira invasão cósmica, nessa perspectiva, não é uma frota de OVNIs, mas sim um evento de salvação global. A autêntica segunda vinda de Cristo, visível para todos na Terra, acompanhado por exércitos de anjos. Essa seria a intervenção divina, em oposição à decepção demoníaca. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta que amarra toda essa perspectiva. Na nossa busca incessante por respostas lá no espaço sideral, será que a humanidade não está, na verdade, procurando no espaço errado?